Olá, meu nome é Yara Toledo, eu sou mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Eu estou aqui hoje para apresentar a minha pesquisa intitulada Linguagem Verbal das Artes Visuais, uma análise multidimensional do discurso sobre a fotografia de Sally Mann. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Tony Weber Sardinha, que foi meu orientador durante esse processo, ao INPLA pelo convite, ao Grupo de Estudo em Linguística de Corpos do GELC, ao LAEL e ao CNPq pela bolsa. Eu dividi a minha apresentação em 6 partes. Primeiro, eu vou contextualizar rapidinho o porquê de estudar o discurso da arte e da fotografia. Aí eu vou apresentar meus objetivos e perguntas de pesquisa, a fundamentação teórica e a metodologia. Daí eu vou mostrar os meus resultados e chegar a uma breve conclusão no final. Então, o porquê de se estudar o discurso da arte? Né? O discurso da arte, ele é importante para a validação de um objeto, de uma expressão como arte. E também ele traz à tona a intenção do artista e as temáticas inerentes à sua obra. A fotografia é arte? A resposta rápida, sim, a fotografia é considerada uma expressão artística. Mas como ela nasceu como um substituto mecânico da pintura, ela levou um tempo para ser considerada algo artístico, não só uma representação da realidade. E até hoje ainda tem esse discurso em algumas esferas. O filósofo Roland Barthes definiu a fotografia como um ponto no tempo que precisa ser contextualizado. E essa contextualização se dá pela linguagem. Né? A fotógrafa que eu escolhi como objeto de estudo dessa pesquisa é a Sally Mann, que é uma fotógrafa norte-americana, e essa escolha se deu por uma questão de preferência pessoal, mas também ela apresentou algumas coisas interessantes para ser estudadas nessa pesquisa. Por exemplo, ela é uma artista contemporânea, então ela ainda produz hoje, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80 até hoje, ela tem uma produção muito grande de fotografia, e ela apresenta fases marcadamente distintas nesse período. Né? Então, além disso, ela foi duramente criticada nos anos 90, para logo depois, em 2001, ser eleita pela Time Magazine como a melhor fotógrafa dos Estados Unidos. Então, o que mudou? Mudou a fotografia dela, mudou o discurso em volta dessa fotografia. O que mudou? Como mudou essa recepção do público, né? E o meu objetivo de pesquisa é aplicar a análise multidimensional de base lexical para a investigação do domínio do discurso da arte e identificar as dimensões lexicais referentes da fotógrafa Sally Mann à obra, com base em um corpus representativo composto de textos sobre a artista em inglês. E a minha pergunta de pesquisa é até que ponto esses agrupamentos lexicais revelados na análise conseguem identificar os temas e tópicos que contam a história da vida da obra de Sally Mann. E eu fico feliz de dizer que eu tive sucesso nessa resposta. E para conseguir atingir esse objetivo, eu utilizei como base teórico-metodológica a linguística de corpos, que é uma pesquisa empírica e ela analisa a língua em uso. Então, ela faz uso de textos autênticos e em quantidade suficiente para que se consiga identificar padrões de uso da linguagem. E dentro dessa área de linguística de corpos, eu utilizei a análise multidimensional, desenvolvida por Biber em 1988, e ela é uma abordagem de análise de corpora que se utiliza de procedimentos estatísticos, principalmente análise fatorial, para conseguir revelar dimensões de variação. Então, por exemplo, o resultado dessa análise fatorial são os fatores, que são agrupamentos de variáveis, né, que ocorrem significativamente nos textos
do ponto de vista estatístico. E esses fatores, quando interpretados, eles se tornam as dimensões de variação, né? A análise estimacional utilizada nessa pesquisa é a de base lexical, desenvolvida por Barbara Sardinha. E nessa análise, essas variáveis elas são as palavras de conteúdo. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. Então, essas dimensões que são reveladas são dimensões de base lexical, que conseguem revelar as temáticas inerentes a esses textos, né? Esse é o desenho final do Telemann Corpus, né, o corpus utilizado na pesquisa, e ele conta com 555 textos e quase 770 mil palavras, o que para um corpus, para uma pesquisa específica de uma fotógrafa, de um artista, ele é um tamanho bem legal. E esse corpus, os textos desse corpus são divididos em 5 categorias: mídia, formato, registro, público, leitor e modalidade. Mídia é de onde veio esse texto, nos jornais, revistas, etc. Formato, se ele é impresso ou online. Registro é que tipo de texto é esse? É uma resenha, uma entrevista, é um post, é um ensaio. O público leitor, né, especializado em arte e fotografia, a grande mídia ou o público acadêmico. E a modalidade, se ele é falado ou escrito, né? E aqui está o passo a passo da minha metodologia, né? Tudo começa com a coleta desses textos, né? Esses textos eles foram coletados de plataformas online e algumas bibliotecas especializadas, como o Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Depois, esses textos passam por uma limpeza, que é basicamente retirar as marcas de formatação que impediriam que esse texto fosse lido por os programas de análise estatística. Daí acontece a etiquetagem morfossintática, e esses textos eles são passados por um programa, por exemplo, o Tree Tagger, que foi utilizado pela minha pesquisa, e cada palavra desse texto recebe a marcação de categoria gramatical. Daí, a análise fatorial dos dados começa e há uma extração das variáveis, né, as variáveis mais relevantes para a compreensão desse corpus, né, nesse caso foi 377, e determinados fatores com outras análises estatísticas. Né? Geralmente, o que acontece é que são testadas várias soluções. Por exemplo, para essa pesquisa, eu testei soluções com 3, 4, 5 e 7 fatores. E a solução com 7 fatores se mostrou mais adequada. E aí vem a interpretação desses fatores, a interpretação qualitativa desses fatores e a numeração das dimensões. E, por fim, há uma identificação da temática inerente a esse corpus, ou inerente ao discurso sobre o Telemann e a sua obra. Né? E esses são as 7 dimensões reveladas na pesquisa. Eu vou falar um pouquinho delas. A primeira dimensão, ela se chama opinião e julgamento não especializado. E é justamente isso, né? São palavras que, quando aparecem no texto, ela mostra um ponto de vista, uma opinião, mas não no sentido de falando sobre a arte, falando sobre a fotografia necessariamente. Então, são agrupamentos de palavras que podem ser utilizados para emitir opinião sobre qualquer assunto. Né? E é interessante notar porque a primeira dimensão é a dimensão mais relevante desse estudo, né? Porque há uma hierarquia. Então, como assim um corpus que foi compilado com textos sobre uma fotógrafa, específico sobre arte e fotografia, tem como a primeira dimensão uma coisa tão geral? Foi uma pergunta que eu tive que responder durante a minha pesquisa, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa interessante, uma coisa que causa uma estranheza, para quem entende, para quem segue esse alimento, sabe que a vida pessoal dela sempre competiu o holofote com a sua produção artística, então faz bastante sentido
que tenha essa dimensão de julgamento e opinião não especializada como primeira dimensão. A segunda dimensão é chamada Paisagens do Sul, Espírito Sombrio e Processo Fotográfico. E é a minha dimensão favorita, porque ela tem essa tríade e ela conta a história de uma das fases da série Mente. Ela percorreu o sul dos Estados Unidos fazendo fotografias dos campos nos quais aconteceram batalhas durante a Guerra Civil Americana. E para isso, por quê? Porque ela queria trazer essa ideia das marcas que essas batalhas sangrentas deixam na paisagem, né? E para que ela conseguisse esse efeito na fotografia, ela utilizou um equipamento fotográfico do começo do século passado. E essas três partes, essas três informações, elas aparecem nas variáveis que carregaram nessa dimensão. Por exemplo, as em verde, falando dessa paisagem, né? Earthland, Battlefield, Landscape, e em amarelo, falando especificamente do processo e do equipamento fotográfico utilizado, por exemplo, collodion, plate, surface, antique camera, e as palavras em azul mostrando esse grau de emoção, né, desse espírito sombrio que ela desejou alcançar com essas fotos, né, como a dark, lost, remains, né, de sentido de restos mortais, e memory, etc. Então, assim, são três aspectos dessa fase da fotografia dela que não pode ser dissociado. E interessante que no texto que carregaram nessa dimensão e no texto que falam dessa fase, o equipamento fotográfico é sempre mencionado. O que, na verdade, mesmo em textos não especializados em fotografia, o que, na verdade, não acontece. Você não lê sobre o equipamento que o fotógrafo usou, geralmente. Você fala da fotografia, né? Então, é muito interessante. A dimensão 3, ela é chamada mortalidade de exposição, que é uma outra fase da obra da Sally Mann, que ela fez fotos do marido dela que sofria de uma doença degenerativa chamada distrofia muscular. E ao mesmo tempo que essas fotos foram lançadas, uma grande exposição aconteceu nos Estados Unidos. Então, as palavras em amarelo mostram essa organização dessa exposição, e as em verde falam dessa doença do marido dela e dessa vulnerabilidade, dessa mortalidade que ela estava expondo, né, que é inerente a todos nós, seres humanos, né. A quarta dimensão, ela se chama relatos cotidianos. E, na verdade, essa é uma dimensão que foi a mais difícil de entender só olhando para as palavras. Mas quando eu voltei nos textos que tiveram uma pontuação elevada nessa dimensão, eu percebi que a maioria desses textos eles vieram de capítulos da autobiografia do Sally Mann, chamada Hold Still, que foi lançada em 2015. Então, basicamente, são narrativas, geralmente em primeira pessoa, falando do dia a dia, não necessariamente de nada artístico, mas do dia a dia, da família, da universidade e etc. É uma dimensão interessante também. A quinta dimensão fala de uma outra fase da obra da Sally Mann, lá nos anos 90, na qual ela tirou fotografias dos filhos dela, e essas fotografias causaram uma repercussão muito negativa, como se ela estivesse expondo a infância, a inocência dos filhos dela para um público geral, vamos dizer assim. Então, isso aparece, né, principalmente nas palavras em amarelo, que ela tinha duas filhas e um filho, mas foi muito mais, a crítica sempre foi muito mais focada nas meninas. Então, girl, child, innocent, young, daughter, essa daughter-mother relationship, né, relacionamento, e assim, a preocupação com quem estava vendo essas fotos que aparecem nas palavras em roxo, e o quão controverso é esse tema de mostrar uma infância sem nenhuma cobertura, né, sem nenhum véu, né, que aparece nas palavras em vermelho. É interessante também. A dimensão 6
foi intitulada Livro de Memórias. E também fala dessa autobiografia da Sally Mann, lançada em 2015, Hold Still. Mas, na verdade, diferente da outra dimensão, essa dimensão fala da recepção desse livro. Então, são resenhas, são artigos falando do livro. Então, também falam da vida pessoal da Sally Mann, mas em terceira pessoa e avaliando o conteúdo da biografia dela, da autobiografia dela, né? A última dimensão é chamada crítica especializada e apreciação artística, que ela, na verdade, ela também fala de um julgamento, de um ponto de vista, mais voltado sempre à produção artística de Sally Mann. Então, o que é julgado são aspectos mais acadêmicos, né, como luz, sombra, posição, enquadramento e assim, as exposições de Sally Mann no museu. E é interessante que acho que de 10 textos que carregaram uma nota maior nessa dimensão, 9 são provenientes de revistas especializadas em fotografia e arte, né? Então, são essas as minhas 7 dimensões. Eu gostaria de falar um pouquinho de algumas conexões interessantes que eu achei entre as dimensões, né? Primeiro, começamos e terminamos com opinião, né? Então, julgamento, tanto não especializado na dimensão 1, quanto mais especializado na dimensão 7. Aí temos a dimensão 2, que por si só é uma dimensão super sólida, é uma tríade, então ela ficou sozinha. Aí a dimensão 3 e 5, elas têm essa conexão porque elas abordam temas que geralmente são considerados tabus, né? A mortalidade, a coisa da mostrar a intimidade, da infância e tudo mais. Então, assim, a Sally Mann, ela não tinha muito receio de tocar em feridas, de tocar em situações que trazem assim, algum desconforto para as pessoas, né? E aí, por último, eu tenho 2 dimensões falando do livro de memórias dela, da autobiografia, mas como se eu tivesse a capa fechada e a capa aberta do livro, né? Um falando dos capítulos da narrativa em primeira pessoa, do cotidiano de Sally Mann, e o outro falando dessa recepção desse livro, que, a propósito, é maravilhoso, né? E aí eu voltei à minha pergunta de pesquisa, né? E até que pontos dos agrupamentos lexicais revelados, elas conseguem identificar os temas e tópicos que contam a história da vida e da obra da Sally Mann? Conseguem, né? Então, eu consegui identificar 3 tópicos principais da produção artística da Sally Mann. Primeiro essa conexão com o sul dos Estados Unidos, né, o lugar na qual ela nasceu, o lugar da família dela, né, que aparece na dimensão 2, 4 e 6. Depois, também esse fascínio pela mortalidade, pela vulnerabilidade do ser humano, né, que aparece na dimensão 2 e 3. E esses laços de família, geralmente complicados e conectados com o lugar onde eles moram, né, que aparece na dimensão 3, 4, 5 e 6. E é isso. Pesquisas futuras, né, eu gostaria de continuar, eu gostaria de incentivar pessoas a utilizar a linguística de corpos e a análise multidimensional para explorar esse mundo das artes, né, dos discursos das artes visuais, etc. Eu queria, como um objetivo pessoal, compilar um corpus multimodal sobre fotografia, né, multimodal, para não só trazer os textos em si, mas as imagens também, né? E eu acho que a arte contemporânea, principalmente, é uma arte que precisa sempre ser muito pesquisada e compreendida de vários lados, e a linguística aplicada, a linguística de corpos, está aqui também para trazer o seu ponto de vista em relação a isso, né? Isso. Aqui é um pouquinho das minhas referências. Tem muito mais, mas é um bom começo. E eu agradeço
bastante o convite do INPLA e se alguém quiser entrar em contato comigo, por favor, será um prazer falar de fotografia e linguística com vocês. Obrigada.